os abençoe em nome do Senhor Jesus. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live sobre as mulheres da Bíblia. Já sabem de quem falaremos hoje. Uma mulher que demonstra que nenhum de nós é insignificante para Deus, né? Que cada um de nós temos os nossos defeitos, mas que também temos os nossos valores, né? Ele se importa com todos nós, desde que nós venhamos fazer o que é certo, né? Desde que nós venhamos nos arrepender de fato, de verdade, dos nossos erros. Essa mulher mostra, a Bíblia diz, né, em Tiago 2:25, que ela foi declarada justa. Quem será, hein? Uma mulher que foi declarada justa por suas obras. Olha só que bacana, né? Muito bem, a Lu escreveu aí, Raabe. Raabe. Você sabe quem foi Raabe? Uma mulher que foi declarada justa. Em Tiago 2:25 diz que ela foi declarada justa pelas suas obras. Quem foi Raabe? Para sua surpresa, que de repente está assistindo aí a nossa live e não conhece muito a palavra de Deus, Raabe foi uma prostituta. Isso mesmo. Raabe foi uma prostituta que a Bíblia diz que foi declarada justa. Então, para que você conheça um pouquinho mais dessa linda, maravilhosa história bíblica, eu peço a vocês que vocês abram a sua Bíblia em Josué, capítulo 2, tá? Josué, capítulo 2. Então, nós já lemos Gênesis, né? Êxodo, agora lemos Números também, agora a gente deu um pulinho. Josué, capítulo 2. Mas não há como começar a falar da palavra de Deus sem pedir orientação ao escritor, né? Ao autor dessa palavra, o próprio Deus. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, meu Pai, que essa live não seja uma live mais, mas aquela que venha penetrar no nosso entendimento, no nosso coração, para que o Senhor de fato e de verdade, meu Pai, venha abrir os nossos olhos espirituais, Senhor, a nossa mente, para que tenhamos entendimento de qual é a sua verdadeira vontade para a sua vida, para nossas vidas. Meu Deus, que com esse estudo, com essa meditação bíblica, o Senhor possa de fato, Senhor, colocar no nosso coração aquilo que devemos fazer segundo o seu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, então. Muito bem, então. Josué, capítulo 2. Boa noite a todos que estão chegando agora. Eu peço a vocês que vocês tenham em mãos a sua Bíblia, que vocês tenham em mãos o seu caderno de anotações, né? Se você está aí com as suas amigas, se você está aí com a sua família ou está sozinha, não importa. Eu peço a você que preste muita atenção. Essa palavra é maravilhosa e eu tenho certeza que vai chegar ao mais íntimo do seu coração. Josué capítulo 2, versículo 1 diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim, de outra cidade, 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente a Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Então, Raabe, ela era uma prostituta, né? E eles, os espiões, né? Josué, que era o líder nesse momento, né? Do povo de Israel, ele enviou 2 espiões para espiar aquela terra, né? Jericó, principalmente,
onde Raabe morava. Só que para isso, para tentar dissimular, vamos dizer assim, né, para eles não aparecerem, para eles ficarem aí escondidos e conseguirem espiar a terra sem que ninguém percebesse, eles entrarem na casa de uma prostituta. Por que uma prostituta? Porque homens entram na casa de uma prostituta, assim não levantariam suspeita, né? Só que Raabe já tinha sido avisada ou orientada, ou ela recebeu a mensagem do rei, que falou assim, olha, se vier algum homem estrangeiro aqui, você manda embora, porque eles estão enviando espias aqui para nossa terra, né? Mas a mulher que tinha escondido, versículo 4 diz assim, mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Então, ela no versículo 4, né, quando o rei de Jericó enviou essa mensagem para ela deu uma de dissimulada, né? Ela meio que enganou e falou assim, olha, os homens que vieram a mim, eu não sabia de onde tinham vindo. Ela sabia que eles eram espiões, né? Mas se você se aprofundar na história, eu repito, para você que está entrando nesse momento, nós pulamos alguns versículos, tá? Quando a gente conta a história de uma forma geral, nós pulamos alguns versículos porque a história é muito extensa. Mas se você se aprofundar um pouquinho mais na história, você vai ver que aquela mulher, ela teve uma sensibilidade espiritual, né? Mesmo exercendo a função que ela exercia como prostituta, de ver que aqueles homens eram enviados de Deus, né? Ela teve curiosidade, na verdade, nessa época, todos queriam saber quem era, né, o povo de Josué e Calebe, porque eles ganhavam todas as batalhas, eles ganhavam todas as guerras. Então, é como se ela estivesse assim, olha, eu acredito, né, pelos frutos deles, eu acredito que eles são pessoas de bem. Deixa eu fazer algo por eles, né? Então, vamos continuar. Versículo 5. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcance. Olha só que inteligente, né? Então, quando aquele homem, né, aquele servo do rei, foi levar a mensagem para ela, falou, não tem ninguém aqui na sua casa não, né? Não recebe ninguém não, hein? É ordem do rei. Olha o que ela falou no versículo 5, né? Olha, quando quando fecharam a porta da cidade, eu sinceramente não sei para onde foram, né? Vão atrás deles, talvez um alcance, né? Você veja aqui que ela colocou a vida dela em risco por 2 homens desconhecidos, mas que no íntimo dela, né, a Bíblia não fala isso, mas é de se observar que no íntimo dela, ela acreditava que estava fazendo o correto, né? Deus a estava usando nesse momento para proteger o seu povo. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele permite, ou ele escolhe, ou ele faz tudo da forma que ele quer. E ele usa o inesperado e pessoas menos esperadas para nos proteger nas situações mais difíceis, né? Eu já passei situações muito difíceis na minha vida que eu esperava muito de algumas pessoas e me decepcionei. E esperava muito pouco de outras e me surpreendi. É assim que Deus faz. O nosso Deus é um Deus que é do contra. Vamos dizer assim, né? De contra, o que eu quero dizer com isso, né? Como forma mais ilustrativa para você. Tudo com Deus é diferente. Quem quer ganhar tem que perder. Quem quer subir tem que descer. O último é o primeiro, né? Então você vê que na Bíblia, a palavra de Deus mostra claramente que tudo com Deus é de uma forma especial. E assim foi quando Raabe foi usada por Deus para proteger esses espiões
do povo de Israel, né? Porque Deus era com eles. E ela, nesse momento, então, ela foi esperta. Na verdade, aqui ela mentiu, né? Porque eles estavam na casa dela. E ela falou assim, ela abriu a porta, né? Imagina a cena. Tem 2 homens ali, acredito eu, a Bíblia também não relata isso, mas eu tento ilustrar a cena né, na sua mente. Ela tinha lá 2 homens na casa dela, acredito que ela abriu a porta assim, como se nada, né? E os 2 homens ali já com a espada, com a lança, preparados, né? Por se acaso aqueles outros homens enviados do rei entrassem. E ela dando uma de, olha, aqui não passou ninguém não, entendeu? Eles saíram e a porta foi trancada, né? Então, nesse momento, ela usou de uma certa malícia, esperteza, para proteger. E Deus a usou dessa forma, né? Ela não era convertida nesse momento. E Deus, então, a usou para proteger o seu povo, né? Versículo 8 diz assim: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Então, Raabe, ela era uma mulher idólatra. Jericó, nesse então, era uma cidade idólatra. E ela, nesse momento, ela reconheceu, ela deu honra àqueles homens, né? Dizendo, olha, o Senhor já deu essa terra a vocês. E ela diz, né? Vocês nos causaram medo. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Quer dizer, o povo de Israel, quando ia para a guerra, nessa época, eles causavam medo a todos os lugares que eles iam, né, os guerreiros, porque o povo daquela cidade sabia que ia perder a guerra. Porque Deus sempre estava com o povo de Israel, nesse então. E diz assim, 12... Aí ela fala, né, perdão, no versículo 11, ela diz, né, pois o Senhor, seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Ou seja, ela estava reconhecendo, né, a soberania de Deus, mesmo sendo uma mulher idólatra, né. Versículo 12 diz, jurem-me pelo Senhor, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro. Ou seja, nesse momento, ela... vamos dizer assim, se aproveitou da situação para se beneficiar, né? Ela foi inteligente. Lembra de Tamar, né? Tamar também foi espertinha, não é mesmo? Então, mais uma vez, Deus mostrando aqui que Deus não quer, vamos dizer assim, a perfeição, né? Eu me refiro à perfeição no sentido hipócrita de ser, né? Daqueles que se julgam perfeitos e não são sinceros, não são verdadeiros. Essa mulher, ela era uma prostituta, uma pecadora, né? Mas ela reconheceu, em primeiro lugar, a soberania de Deus, e aqui também, de certa forma, ela reconhece uma dependência. Ela falou assim, olha, por favor, dai-me um sinal que vocês vão ajudar a minha família, porque eu salvei vocês, eu ajudei a escondê-los, né, na minha casa. 13. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, né, no momento da guerra. 14. Os homens lhe garantiram as nossas vidas pela de vocês. Olha só que maravilha, né? Quem é de Deus é assim, é um pelo outro. Quem é do rebanho, né, do exército de Israel, do exército do Deus vivo, olha como é que um servo de Deus responde, né? As nossas vidas pela de vocês. Ou seja, não se trata aqui de, né, como muitos às vezes se equivocam, né, em seus pensamentos rasos e dizem, não, porque é muita bajulação ou é muita
qual é a palavra, né? Expressão, bajulação, é como se fosse assim, querer agradar muito, né? Não, na verdade, aqui está dizendo assim, ó, as nossas vidas pelo de vocês. Assim responde um soldado, né? Um verdadeiro soldado do exército soberano do Deus vivo, né? Aquele que é entregue realmente a Deus. É um pela vida do outro. E no nosso caso hoje, qual é essa guerra? Não é com espada, não é com lança, mas a nossa guerra, ela é espiritual. E quando falamos a nossa vida pela de vocês, é que nós vamos dar a nossa vida em oração, em jejum, em atendimento, né? Em consagração, sabe? Em sacrifício por outras pessoas. E uns fazem pelos outros. Não é bacana? Porque a união faz a força, né? Então diz assim, versículo 14, continuando: se você não contar o que estamos fazendo, nós a traremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra, né? Diz, olha, se você realmente permanecer fiel, nós seremos pela sua vida. Versículo 15, então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, né? Ela ainda providenciou uma corda, colocou a vida dela em risco. Gente, tenta, por favor, visualizar a situação. Não é tão simples assim. Eles estavam diante de uma guerra, ela havia recebido a ordem de um rei. E ela mentiu para esses mensageiros do rei, né? E ainda providenciou uma corda, os desceu pelo teto, ou seja, é uma coisa, pense bem, né? É algo realmente complicado, né, o que ela fez. E lhes disse, então, versículo 15, então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda e lhes disse, 16, vão para aquela montanha para que os perseguidores não o encontrem. Ou seja, Raabe, ela conhecia a cidade. Boa noite, Cidinha. Deus abençoe. E ela conhecia a cidade de Jericó, né? Mais do que ninguém, porque veja bem, vai por ali, ó. É como você que mora, né? Você aqui de Guará, né? Ou você que mora no Rio, você que mora na Argentina, em Buenos Aires, na Colômbia, não importa. Você conhece o lugar que você mora, né? Se você tiver que esconder alguém, você vai falar assim, olha, vai por ali, faz assim, né? Se você quiser ajudar e proteger alguém. E ela disse, vão por aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Fiquem lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir seu caminho. 21, versículo 21, dá um pulinho aí. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela, porque eles pediram para ela amarrar um cordão vermelho para que não entrassem e saqueassem aquela casa. Eles iam lembrar que, no momento da guerra, que ali é a casa de Raabe, né, para que a sua família fosse salva. 22. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué, 24, sem dúvida o Senhor entregou a terra em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Agora, você vai pular Josué 6:16, tá? Pra gente terminar e concluir aqui. Que maravilha essa história. Olha só, gente, que bacana. Então, vou pedir para você que abra em Josué 6:16, tá? Então, vamos lá. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. 17. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Olha, então, meio uma guerra, uma mulher que não tem nada a ver com Deus, uma prostituta, salvou a si mesma e salvou a toda a sua família por causa da sua atitude de fé, a ponto da palavra de Deus em Tiago dizer, né, que ela foi, como diz aqui o versículo,
A Bíblia diz que ela foi declarada justa pelas obras. Olha só, aí é o ponto que eu quero chegar para vocês. Pastora Bianca, as obras salvam? Não. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, né? Não por obras. Mas pelas obras somos reconhecidos, justificados, declarados justos. Tanto é que existe um versículo, qual é o versículo? Lembra daquele versículo, daquele capítulo que fala assim: mostra-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé com as minhas obras. Ou seja, você que diz que tem fé, mas você não tem obras, essas obras não se referem somente à obra do fazer, é a obra da sua vida, porque, deixa eu fechar aqui, gente, porque a sua vida é o mais importante, né? Então a sua vida tem que mostrar Deus. A obra principal que a Bíblia se refere aqui é a sua própria vida ser referência, né? Então a Bíblia diz que mostra-me a sua fé sem obras, ou seja, você me mostra a sua fé. Eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de fé, porque eu tenho muita fé, mas a sua vida não mostra essa fé. Em nenhum aspecto. Você é uma pessoa sem paz, você é uma pessoa problemática, você é uma pessoa iracunda, você é uma pessoa má, você é uma pessoa que guarda rancor, você é uma pessoa ociosa, você é uma pessoa deprimida, você não tem vida com Deus, você não tem prosperidade em nenhuma área. Então, que fé é essa? Por outro lado, esse mesmo versículo diz: e eu mostrarei a minha fé com obras. Foi isso que aconteceu com Raabe, né? Gente, deixa eu só ajeitar aqui, porque parece que não está carregando o celular aqui, mas não sei, apareceu aqui que tá falhando, mas vamos ver se a gente consegue chegar até o final da live. Então, a Bíblia diz, né, que ela foi declarada justa pelas obras. Então, você não se engane quando você falar assim: eu tenho muita fé, né, em Deus, Deus me conhece, mas se a sua vida não apresenta obras, essas palavras, segundo a Bíblia, não valem nada, tá bom? Então, a Bíblia, continuando aqui esse último pedacinho, diz assim, quando, versículo 20, né, versículo 17 diz que a casa dela seria poupada. Versículo 20 diz: quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas e o forte grito, o muro caiu, quando um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. 21, consagraram a cidade ao Senhor, destruindo o fio da espada, homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Ou seja, acabaram com tudo, né, de Jericó, tudo, mulher, criança, todo mundo. Então, veja você... Veja você que quando as pessoas andam errado, ninguém é poupado, né? Aqui você não vê misericórdia, né? Numa guerra, né? Na guerra aqui física, ninguém foi poupado. E na guerra espiritual é a mesma coisa. Ninguém é poupado. Não há misericórdia no sentido de quando você comete injustiças, né? Como esse povo vivia, na mentira, na injustiça, né? No que é errado, na prostituição, na promiscuidade. Não houve misericórdia para ninguém, nem para o jovem, nem para os filhos e nem para ninguém. Versículo 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizemos a ela. Ou seja, Josué, homem de palavra. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. 24. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia,
mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E 25, mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Olha, gente, o que essa história mostra para nós? O que ela mostra para você? Sabe o que essa história mostra para mim? Que Deus, para Deus, ele não importa quem você é, sabe? Para Deus não importa se você é rico, se você é pobre, se você é prostituta, se você é santa, se você é perfeita, se você é imperfeito, se você é nobre, se você é um pobre coitado, se você é negro, se você é branco, se você é gorda, se você é magra, não importa. Para Deus, aqui está provado que Deus usa quem Ele quer, da forma e da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele usa quem Ele quer para proteger o seu povo. Ele usa quem Ele quer para abençoar os seus. E aqueles que se permitem ser usados por Ele, como Raabe foi, e tomam consciência e se arrependem das suas idolatrias e dos seus pecados, como ela fez, reconhecendo que aqueles 2 servos eram servos do Senhor, ela foi justificada por conta disso. E eu vou mais além nessa live. Ela entrou para a linhagem do Senhor Jesus. Raabe entrou para a árvore genealógica do Senhor Jesus. Então, nenhum de nós, Deus se importa com todos nós, nenhum de nós é insignificante para Ele, sabe? O que Ele quer ver é sinceridade, é entrega, é arrependimento. E a Bíblia diz aqui, né, no versículo 25, que Josué poupou a prostituta e ela foi viver entre os israelitas. Olha que bacana! Ela saiu de Jericó com a sua família e ainda foi viver com os israelitas, né? Ou seja, ali ela conheceu o Deus vivo, né? Ali ela se casou e se casou com um israelita. Ela se tornou ancestral do rei Davi e de Jesus Cristo. Isso está escrito em Josué 2 e Mateus 1 também. Então, você quer entrar para a linhagem do Senhor Jesus? Você que se considera uma mulher, sabe, perdida, triste. Você que acha que não tem jeito, se acha menor, se acha pecadora. Não se sinta assim. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Sabe? Olhe com os olhos espirituais. Faça o que é correto, reconheça a soberania do Deus dos exércitos de Israel. Largue o que você está fazendo de errado, solte a sua vida imunda, se você vive uma vida imunda e triste, porque você aí sim vai viver espiritualmente dizendo com os israelitas, e Deus vai te usar para coisas ainda maiores. Como aconteceu com Raabe. Raabe, ela fez parte, entrou para a história do povo de Israel, sendo descendente de Davi e do Senhor Jesus. Jesus veio da descendência de Raabe, mais uma prostituta, né? Na linhagem, na história do Senhor Jesus, na árvore genealógica do Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? Para você tem jeito. Para você tem jeito. Não duvide do poder de Deus. Não duvide de que Deus é capaz de fazer. Faça o que é certo. Honre a Ele. Honre a Ele com a sua vida, com o seu caráter, com a sua integridade. Pastora,
Sabe, eu sou uma pessoa errada, eu vivo errado, eu vivo fazendo o que é errado. Faça o que é certo então. Decida virar a página da sua vida. É você quem decide ser justa, sabe? Justa, verdadeira, reconhecer seus erros, suas imperfeições. Eu faço questão de reconhecer meus erros, sabe por quê? Porque eu me sinto nada, nada diante do meu Deus. Então, reconheça. É bonito, não é feio não. Bobo é quem pensa que reconhecer é vergonhoso, né? Eu acho o máximo quem reconhece seus erros. Eu admiro e aplaudo de pé, porque isso é sinônimo de humildade. Agora, aqueles que se julgam perfeitos, esses não alcançam o arrependimento. Quem não alcança o arrependimento, infelizmente, não é digno do reino dos céus, não é mesmo? Então, reconheça suas imperfeições, arrependa-se, faça o que é certo e Deus certamente vai fazer você, que é de repente de Jericó, né, de uma cidade idólatra, de maldade, praticante da maldade, viver entre os israelitas. Tá bom? Eu desejo a você uma boa noite, um ótimo final de semana, que Deus te guarde, te proteja e que dê a você a sabedoria suficiente para fazer o que é certo, sendo guiada pelo Espírito Santo. Tá bom? Deus te abençoe. Uma boa noite. Sábado que vem estaremos falando de uma mulher ainda mais surpreendente. E eu tenho certeza que vai abençoar você, a sua casa e a sua família. Tá bom? Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado. Compartilhe com seus amigos e abençoe a outras mulheres com essa live. Você que não assistiu, ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Pastora Bianca Agostini Oficial. Tá certo? Deus abençoe a todas, queridas. Fiquem com Deus e na fé sempre. Tchau, tchau. Uma boa noite para vocês.